relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então, observe isto. Mateus 4:4 diz: Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora sabemos que a igreja, seu corpo, está aqui assumindo seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com estas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra. Elas não são mais ferventes para com ela. Elas são mornas para com ela. Então, ele está nos levando a olhar aonde está a palavra, o que é a palavra, onde a palavra tem que estar e o que a palavra faz, que é, eu estou dentro do tema que nós estamos vendo, né, observando entre os cultos que estamos tendo, entre os últimos cultos, e você vai acompanhando, sobre ser materializado, ser tangível, como disse São João. A última escritura que lemos, inclusive, é a escritura que nós vamos usar nesses dias de final de ano, que é a primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada. Então, a palavra foi manifestada, foi manifesta. Por isso que eu quero que os irmãos observem este entendimento que temos que ter do que é o verbo, do que é o verbo, do que é a palavra. Por isso que o profeta está dando ênfase aqui à palavra. Os batistas têm seus credos e dogmas, baseado na palavra. E não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseado na palavra, que não há batismo nas águas, aspersão não é o batismo, e que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e, na maioria dos casos, eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vai verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra? Dê-lhes o teste da palavra e veja, eles trairão a palavra por uma sensação? Quase que toda vez. Se você pode produzir, uma manifestação tal como azeite e sangue e línguas e outros sinais, não importa se na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isto. Mas o que acontecerá, mas o que aconteceu à palavra? Aí ele vai dizer, a palavra foi posta de lado. Mas o que aconteceu com a palavra? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz, eu irei contra todos vocês. Eu os vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Isso é Deus falando com a igreja de Laodiceia. Por isso, no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar, sim, estou aqui no meio da igreja. O Amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Sim, isto é assim, isso é assim. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí está. Ele está enviando um profeta vindicado, ele está enviando um profeta após quase 2000 anos, ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo da religião, que, como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor. E falará por Deus, ele será o porta-voz de Deus, e ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade, como eles a tinham,
E estes escolhidos juntamente com ele naquele dia serão os que, agora olha aqui, verdadeiramente manifestarão o Senhor. Quem é que verdadeiramente vai manifestar essa palavra? Como disse João, porque a vida foi manifestada. Eles serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras. Aleluia. Você vê isso? Será que nós podemos ver isto? Então, uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram. E, novamente, a palavra pura foi perdida porque a organização tende para dogmas e credos e não para a simples palavra. Eles não mais podiam falar por Deus. Então, Deus enviou Wesley, ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens de sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através de anos, até que neste último dia há novamente outro povo na terra que, sob seu mensageiro, serão a voz final para a era final. Sim, Senhor. A igreja, aí ele fala, a igreja morna, disse, não é mais porta-voz de Deus. Ela é porta-voz de si mesma. Por isso, Deus está virando-se contra ela e Ele a confundirá através do profeta e da noiva. Porque no capítulo 17, no capítulo de Apocalipse, verso 17, o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecoste. Porém, evidentemente, essa noiva, palavra, será repudiada como na primeira era. Agora, ele tem clamado para essa última era. Vocês têm a palavra. Vocês têm mais Bíblias do que nunca. Como disse, hoje, irmão, sai aqui as mensagens. Você tem 2 mensagens que saem, 3, 4, 5, uma vez por mês. Bíblias. Antigamente era mais difícil. Hoje vocês têm mais Bíblias, vocês têm mais Bíblia do que nunca. Porém, não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la. Vocês não estão interessados em vivê-la, porque vivê-la é manifestá-la. Mas o interesse é debatê-la. Você vai ver mais debate do que manifestação da palavra. Oxalá vocês fossem... Aí, igreja, irmãos, vai entendendo. Oxalá vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios, e rejeitassem,
Se fosse frio, então o que quer dizer, fosse frio e rejeitasse, eu poderia suportar isto se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la. Quer dizer, tem. O que é, irmãos? Frio ou quente? Frio, a pessoa não aceita, rejeita aquilo. Quente é quando a pessoa vive ela. Então eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu, em troca, tenho que me recusar a honrá-lo, vomitá-los-ei, pois me causam náuseas. Então veja que a hora que nós estamos vivendo, irmãos, observe isto aqui. Eu estava meditando sobre a palavra, o que ela faz. A importância desta palavra de reconhecer e dela ser vivificada entre nós. E de saber a importância disto. Por exemplo, irmãos, quando lemos, olha isso aqui, ó, Apocalipse 16. Quando lemos Apocalipse 16, você vai encontrar em Apocalipse 16, verso 13, você vai encontrar que da boca do dragão, da boca, agora aí que eu quero que vocês observem algo. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Por isso que eu estava citando sobre a boca ali. E vomitar-te-ei da minha boca. A palavra de Deus está na boca. E na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 238, os ungidos, tem aqui parágrafo 44 que eu anotei. Deixa eu ver aqui o que diz aqui. Os ungidos dos últimos dias. Parágrafo 44. Vamos ver o que diz aqui. Parágrafo 44. 44. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é isso. Não, não é aqui. Deve estar no 238. 238. Coloca aí. Irmão, escreve 238 e entra aí mais rápido, não, senão a irmã vai me confundir tudo aqui. 238. Bom, deixa eu ver aqui no meu, então. 238 diz assim. Você vê que no livro de Apocalipse, capítulo 16, 13 ao 14, entre a 6ª e a 7ª taça, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saíram da boca de alguém. Agora, note rapidamente, vocês estão prontos? Digam amém. Vocês estão prontos? Digam amém, né? Uma trindade de espíritos. Ele disse, uma trindade de espíritos.
parágrafo 240. Aí ele disse: uma trindade de rãs. Uma rã é um animal que sempre olha para trás. Ela nunca olha para onde ela vai. Ela olha de onde veio, estão vendo? Ela olha de onde veio, está vendo? Não vê você? Aonde nasceu o trinitarismo? Lembre-se, 3 espíritos imundos, espíritos individuais. Vocês estão entendendo? Note. Eu quero que vocês observem algo. Eles olham para trás para o concílio de Nicéia, aonde a doutrina da Trindade nasceu. Não na Bíblia. Não há tal coisa. Eles olham para trás para o concílio de Nicéia, em Nicéia, Roma, onde a Trindade nasceu. Note de onde vieram. Note, e a Trindade de rãs saiu de uma velha Trindade. Deu à luz uma nova Trindade. Sua mãe, de onde ela saiu, uma Trindade. O dragão, a besta e o falso profeta, uma Trindade nova. Quando saíram estas rãs, agora note, elas estavam lá o tempo todo. Mas não foi manifesto até entre a 6ª e a 7ª taça, exatamente antes que o selo se abrisse para revelá-lo. Pois na mensagem do 7º anjo, os mistérios de Deus seriam conhecidos, todas estas coisas trinitárias e falsos batismos e tudo era para ser manifesto. Que Deus nos ajude a vermos o que é verdade e não pensarmos que é alguém tentando dizer algo. Então nós vemos esta trindade aqui: dragão, besta e falso profeta. Essa trindade, como nós lemos, no parágrafo 243, ele disse: note uma trindade. O dragão. Quantos sabem o que o dragão era? Roma. E o dragão colocou-se diante da mulher para devorar seu filho, tão logo nasceste. Está certo isso? Quantos lembram disso aqui? O que besta significa na Bíblia? Poder. Tudo bem. Falso profeta, um falso ungido. Então nós temos o dragão, Roma. Temos a besta, um poder. E temos o profeta, um falso ungido. Começou aonde? Este é o falso profeta, singular. Falso profeta. Então ele disse, o primeiro papa. E de lá sai as prostitutas e a mãe das meretrizes, a coisa inteira. Uma falsa trindade estava surgindo. Não nos primeiros dias. Não se tornaria manifesta nos primeiros dias. Ela prosseguiu até o fim com isto. Mas quando os 7 selos tiverem chegado e aberto esses mistérios e os revelado, é quando as rãs, então as rãs é um símbolo, é quando esses 3 espíritos imundos, como rãs, saem para manifestar a si mesmo uma doutrina de trindade contra a verdade. De onde ela vem? Vem para onde ela vem para onde ela vai voltar? Concílio ecumênico. Eles são todos irmãos, de qualquer maneira, mesmos espíritos, mesma coisa. E observem, tão enganoso, operando milagres para enganá-los no último dia.
e serão bem-sucedidos em fazê-lo. O que Deus disse sobre esse espírito mau? Disse, eu descerei, esse espírito mau, falando lá da visão de Micaías. O que Deus disse sobre esse espírito mau? Aquele espírito mau que subiu lá na presença de Deus. Quantos lembram disso, da visão de Micaías? E ele disse, eu descerei e entrarei aonde? Na boca. Vocês viram a boca aqui? Então, eu estou trazendo algo para vocês observarem. Eu descerei e entrarei na boca daqueles profetas e os farei profetizar uma mentira para fazer com que Acabe saia de lá e seja destruído. E Deus disse, vá, tu serás bem-sucedido. Tu farás com que eles creiam nisto. Eles não estão sobre esta palavra, para começar. Vai, pois tu os persuadirás. Será tu quem o farás quando entrares nele, falsos profetas. Pois ele está confiando exatamente neles. E ele não sabe nada sobre a palavra, nem tentará saber sobre ela. Ele não pode fazê-lo porque ele é um abrolho para começar. Estão vendo? Estão vendo? Tu serás bem-sucedido. Vejam aqui estas falsas rãs olhando para trás. Ora, você sabe o que disseram lá em Niceia? Não me importa o que disseram lá em Niceia, eu estou dizendo o que eles disseram aqui em cima, no trono de Deus. O que seria? Não o que era. O que será? Pois ele é o eu sou, está vendo? Falsos, vejam isto. Note de onde vem. Agora, ouça atentamente. Vemos evidentemente, depois que os 7 selos foram abertos, isto é para revelar esse mistério, o que é essa trindade? Onde foi chamada trindade? Onde na Bíblia alguma vez se fala de trindade? Onde poderia haver 3 deuses que pudéssemos adorar? Há 3 deuses e não sermos pagãos? Como eles podem estar separados quando ele disse, eu e o Pai somos um? Então ele está levando aqui sobre o que é o mistério da piedade. Então ele disse, agora, ele vai falando dessa trindade, desse Espírito. E aí ele vai falando sobre os falsos ungidos, sobre o falso ungido, no parágrafo 256. Agora, para encerrar, ungidos, Cristo, nos últimos dias. Então ele fala desses 3 espíritos. Mas eu quero que você observe isto aqui. Esses 3 espíritos de rãs operando, por que, irmãos? Por que, eu estava em casa meditando nisso, por que se fala 3 espíritos de rãs? Por que não usou assim, 3 espíritos de outro animal aí? Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Por que não usou 3 espíritos de... Vamos usar o que aqui? 3 espíritos de grilo. Entende o que eu estou dizendo? Não? 3 espíritos de galinha. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Por que ele usou 3 espíritos de... Quantos captaram já o porquê? Por quê? Porque ela faz o quê? Vocês estão entendendo? Agora, vocês vão ver aonde eu vou chegar. Então, eu quero que vocês observem como esses 3 espíritos que está operando hoje, falso profeta, ungido, falso ungido, o dragão, que é Roma, está trabalhando,
e a besta. Estão trabalhando e são espíritos de demônios que estão fazendo prodígio. E congregando os seus. Quero que vocês observem algo aqui que me chamou a atenção. Quando na mensagem, o quarto selo, parágrafo 35, ele fala algo aqui. Como disse lá em Chicago, o outro dia, para mais ministros do que há pessoas assentadas aqui. E lá me armaram uma cilada acerca da doutrina, a semente da serpente e todas estas outras coisas. E eu disse, alguém apanhe sua Bíblia, venha cá e se ponha ao meu lado, então. E ninguém disse nada. Estão ouvindo, não estão, irmãos? Tony Rickes disse, eu nunca ouvi isto desta maneira antes, irmão Brana. Esse irmão fez o quê? Falou com o irmão Brana? Vocês entendem o que ele está dizendo aqui? Chegou um ministro e disse para ele o quê? Irmão Brana, eu nunca vi uma pregação dessa na minha vida. Eu nunca ouvi uma explicação dessa na minha vida. O que ele pediu? Eu quero o quê? Eu quero o quê? Eu quero 300 dessas fitas. Vou enviá-las a todos os meus ministros. Vocês compreenderam, irmãos, o que ele disse? Irmão Brana, eu vou enviar essas fitas para os meus ministros. Quantas fitas ele queria? 300. Houve acerca de 50 ou 75 que disseram o quê? Vou lá para ser batizado novamente. Aí a pergunta que ele faz, vieram? Vieram? Nenhum deles. Por quê? Por que eles não vieram? Ele lhes deu tempo para que se arrependesse. E ele lançará, seus filhos na morte. Que tipo de morte é aqui? Morte espiritual. O que você consegue ver nisto aqui? O que você consegue ver nesse pequeno parágrafo aqui, irmãos? O que você consegue ver? Eles voltaram para trás do que eles falaram. Você viu ou não? Não, eu quero 300 fitas. Eu vou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Batizaram? Por quê? Por que voltaram para trás? Esses 3 espíritos de rãs operando neles. Esse espírito de rã, irmãos, tem operado. Eu não estou fazendo julgamento de ninguém. Esse ou aquele outro. Mas observe que as pessoas não têm posicionamento pela palavra de Deus. Ele disse aqui, agora vamos voltar um pouquinho para você entender. Vamos voltar um pouquinho para você entender no livro de Apocalipse, onde eu estou lendo. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, vamos ver, capítulo 2, verso 18. É onde o profeta está tirando aqui. Tá. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as que tens... eu conheço as tuas obras, o amor, o serviço, a fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vai indo.
Mas há algumas poucas coisas que tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que fornique e coma do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram contra ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Volta lá no 8. E ferirei de morte. E ferirei de morte. Aí o profeta disse, você sabe o que é ferir de morte? Deixa a escritura lá, irmão, ferirei de morte. Cadê a escritura lá? Ferirei de morte. Vocês estão com a Bíblia aberta, acompanhando nas suas Bíblias aí? E ferirei de morte. Quer dizer, e destruirei com morte a seus filhos. Então, aqui chama uma atenção, ó, e ferirei de morte. E ferirei de morte a seus filhos, suas prostitutas. Né? Agora, a pergunta é essa. Feri-los-ei de morte. E se estão mortos, eles estão eternamente separados. Muito bem, lembre-se, ele lhe deu tempo para que se arrependesse. Nós estamos aqui na era de Tiatira, ó, vendo o cavaleiro do cavalo preto cavalgando, quando você tinha que pagar por missas e tudo mais, as orações e novenas. Agora veja, seu cavalo preto, então depois que ele recusou arrepender-se em Tiatira, muda de cavalgar um cavalo preto a um amarelo, morte para o seu último ministério. Agora, talvez eu dê a um indivíduo uma pequena sacudida aqui. Ele vai dizer, para um indivíduo. Rejeitar a Deus, rejeitar o chamado de Deus, você fará isto pela última vez algum dia, e do mesmo modo que aquela igreja fez, está acabado. Deus, paciência, não contenderá para sempre com o homem. Porém, quando ela recusou e se recusou a aceitar, então ela agora tem um nome chamado morte. Separação. Deus disse, eu até mesmo tomarei seus filhos, os protestantes, e cada um deles, eu matarei com separação eterna. Está vendo como as eras da igreja se mesclam com os selos? Perfeitamente. Sabemos que está certo. O Espírito Santo não comete engano. Veja a amável longanimidade de Deus. Antes que proferisse juízo contra ela, deu-lhe tempo para que se arrependesse, e é em nome do Senhor que digo isto. Ele deu também à igreja protestante a mesma coisa, e ela não quer fazê-lo. A mensagem estremeceu todos os lugares e ela não quer fazê-lo. Ela vai ficar com seus próprios dogmas, credos, não importa o quanto se explique. É aqui que ele fala dos ministros de Chicago. Eles voltam para trás. Porém, ele disse que a palavra, olha isso aqui, quando eles rejeitam, ele é longânimo. No parágrafo 257, deu-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não fez. Ele fez assim novamente. Ela não quer fazê-lo. Sua rejeição, ou sua rejeição,
torna, o caminho perfeito para Satanás entrar nela e encarnar. Isso mesmo, encarnar-se nela, porque ela rejeitou a palavra. E essa é exatamente a mesma coisa que a igreja protestante se torna uma prostituta. É porque ela rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus, e isso dá ao diabo um lugar para entrar e se encarnar. E ele fará uma imagem à besta agora, que se consolidaram lá mesmo agora, e fazendo exatamente o que ele disse, isso mesmo. Então veja que um caminho para o diabo se encarnar, rejeição. Não sei se vocês estão observando isso. Para quê? Então veja, para quê? Para que se torne... É da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, saem esses 3 espíritos de rãs. Então eles estão escutando falsos ungidos, noticiários de Roma, por exemplo, né? Nós vemos este poder, este romanismo por detrás, esse Roma papal, que é religiosa, que são 3 poderes, demoníaco, religioso e mais o quê? Político, operando. E não somente isso, mas prosperando nisso, fazendo com que pessoas voltem para trás em seus posicionamentos, em suas decisões que tomaram. Aí você vê uma pessoa que tem um posicionamento na palavra e ele começa a rejeitar isto. Então ele abre um lugar para que o diabo possa se manifestar. Ele abre um espaço para que o diabo possa se encarnar, como disse, a sua rejeição a torna o caminho perfeito para Satanás entrar nela. Se a rejeição se torna um caminho perfeito para Satanás entrar, a obediência torna um caminho perfeito para Deus entrar. Para Deus entrar. A obediência, a fidelidade, a fé, o crer, o render-se a Deus, o confiar, sabe, irmãos, e crer e dizer como Abraão, o pai da fé, dizia. Quanto mais demorava, ele dizia que o milagre seria maior, porque ele sabia que Deus ia cumprir a sua palavra. Agora, eu vou, nos próximos cultos que tiver, eu quero entrar um pouquinho sobre o que é este matar pela palavra que está na boca. Porque através desses espíritos, as pessoas estão sendo ajuntadas. Porque são espíritos de demônios. Estão fazendo pessoas voltarem, irmãos, voltarem atrás. Eu escrevi aqui, fazendo pessoas voltarem atrás em suas decisões.
Irmãos, nós temos visto certas coisas, eu até estou dizendo isso aqui, não por mal, ou para isso, ou para aquilo. Não estou dizendo isto que alguém é rã, não entenda isso. Esse não é o meu intuito, é mostrar como esse Espírito está operando nesses dias hoje. Esses dias eu ouvi de uma irmã, 40 anos, vindo nos cultos. Sabe o que é isso? 40 anos escutando os cultos. De repente, agora eu não vou estar mais cultuando nesta igreja, porque eu estou morando perto de uma igreja, estou em tal lugar e vou congregar lá. Vocês entendem o que eu estou dizendo, não estão? Não estão entendendo? Tá, o que essa pessoa teve de revelação da palavra, irmãos? Hã? Então, será que todo esse tempo ela estava sendo seduzida por um espírito religioso e não sabia, então? Porque esses 3 espíritos de rã faz com que ela volte atrás. Eu acabei de ler aqui. Esses ministros estavam no culto do Mombrana. Não, Mombrana, que mensagem! Não foi isso que nós ouvimos aqui, irmãos? Eu quero 300 fitas dessa. Eu vou ser batizado. Foram? Ele disse, nenhum foram. Aí ele disse, por que eles não foram? Ele disse, por que eles não foram? Porque eles estão indo para o concílio ecumênico. Tem algo ali que foi o que aconteceu ali com Ruth e Noemi, né? E Orfa. Volte para trás. O que Orfa fez? Voltou para trás pela circunstância. Será que tem alguma circunstância na nossa vida que faz nós voltar para trás de uma decisão que nós tomemos para com a palavra de Deus? Tem, irmãos? Será que tem ou não? A minha pergunta, tem? Vocês entenderam a pergunta ou não? Entenderam? Não entenderam, Marjão? O que eu estou perguntando? Será que tem alguma condição que faça nós voltar para trás da decisão que nós tomamos? Tem, irmãos? Tem alguma coisa assim? Não, irmão Davi, quanto tempo, né, irmão Davi? Agora eu vou, estou indo. Tem? Se a pessoa teve o pleno entendimento do que é a palavra, por isso que eu estou usando a palavra. Porque, irmãos, é o que nós estamos presenciando hoje. Você está sentado aí no culto, é por isso que eu comecei esse culto com as verdades, relembrando as verdades ouvidas e observando e mostrando que você observe a mornidez da era. Eles são o quê? Mornos. Ele disse, são mornos. É um espírito religioso. Ele disse, vomitar-te-ei da onde? Da minha boca. Aí ele disse, o que está na boca de Deus? A palavra. O que eles alegam estar lhe dando? Eles alegam estar com a palavra. Mas eles não sabem o que é a palavra. Eles alegam crer na palavra, mas eles não sabem o que é a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Então, da onde está saindo a palavra? Da boca de Deus. As coisas, irmãos, as coisas para o cristão, eu digo, para o eleito, para o filho de Deus, começa, né? Como que eu posso dizer de uma forma que os irmãos meditem? As coisas se esclarecem, as coisas são entendidas, são esclarecidas, são entendidas, são posicionadas para um eleito, para uma eleita, para um filho de Deus, uma filha de Deus, uma família, um lar. E não tem nada, como disse a Escritura sobre o amor, né? Nada pode me separar do quê? Do amor que está em Cristo Jesus. Nada pode separar.
Mas assim como esta pressão tem estado nos últimos dias, pessoas facilmente, irmão, por causa da pressão que está sobre a era, esses 3 espíritos de ranço ali, mas a palavra disse, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu como Laodiceia, e não vejam as suas vergonhas. São espíritos de demônios que fazem prodígio, como disse, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha. Então esses espíritos estão indo. Vai, família em família, lar em lar, para que você volte para trás de sua decisão. Da sua confissão de fé, do seu entendimento do que é esta verdade, do que é esta palavra. Como nós citamos aqui sobre Orfa e Ruth. Orfa voltou para trás, mas a Ruth, o posicionamento dela foi um posicionamento: aonde tu for, eu irei. E disse: o teu Deus será o quê? O teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Ela estava indo para enfrentar dificuldades? Sim, irmãos, estava. Ela estava indo entre um povo estranho, diferente? Sim. Ela estava indo para costumes diferentes? Sim. Ela era moabita? Estava indo para viver entre os judeus, entre o povo de Israel? Era diferente? Sim, mas ela tinha visto algo. Algo tinha sido revelado para Ruth, irmãos. Ela não voltou atrás, está escrito, o profeta pregou, Ruth decidiu. Não foi, irmãos? Ruth decidiu. E aquela decisão que ela tomou, ela voltou para trás da sua decisão? Não. Ela permaneceu firme até o fim. Aquilo foi um exemplo, foi um tipo dos eleitos de Deus que tomaram uma decisão pela palavra nesses dias e eles não voltam atrás. Amém. Ela não volta atrás. Eu só queria colocar este ponto, porque eu quero entrar sobre a boca, a palavra. São pontos que eu quero que vocês observem dentro disso. Mas dentro dessa meditação dessa noite, o que me tocou é ver esses ministros voltarem atrás. Mas o que está fazendo essas pessoas voltarem? De suas decisões, de seu posicionamento. De voltarem atrás. Você vê na era da igreja de Laodiceia, na era de Éfeso, né? Nós citamos isso, eu cito isso várias vezes. Na era de Éfeso, várias vezes eu cito isto. Porque lá na era de Éfeso, quando o profeta fala, várias vezes eu cito isso, eu carrego isso e medito isso, o fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer a palavra, o clamor por elevar-se no espírito, tudo começa a esmorecer. E em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que está acontecendo lá atrás. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo, e as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas. Então, o que Deus pensa de nós?
Quem que é Deus nesses dias? A palavra. É a palavra. No princípio era o verbo se fez carne. É a palavra. E a palavra, ela tem que encontrar um canal para ela se materializar. Assim como a rejeição faz com que o diabo se manifeste da maneira que está se manifestando, a obediência à palavra, amém? A obediência à palavra é um canal que vai fazer com que Deus se manifeste na vida dos seus filhos eleitos nesses dias. O entregar-se a Deus estava ao pouco desaparecendo e as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo estava pensando delas. Entrando essa segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus, mas de qualquer forma o fizeram, está vendo? Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam o quê? A fazer. Que espírito que está fazendo você parar de fazer essas coisas? Tem que ser um espírito de rã. O que o espírito de rã faz? Você volta para trás. Então você volta para trás. Quando você aceitou a palavra, se você lia mais a mensagem, se você não está lendo, você está indo para frente ou está voltando para trás? Vocês entenderam a pergunta? Sim. Quando você aceitou, você lia, não lia? Você lia a mensagem, né? Quando você aceitou. Então entenda a pergunta que eu quero dizer. Antes de você aceitar a mensagem, você era um mundano, não era? Você aceitou e começou a ler, não lê? Começou a ler. Agora você não está como era antes, quando você aceitou a palavra. Você está voltando a fazer coisas que você deixou de fazer. Quem que está levando você a fazer essas coisas? Porque você tomou uma decisão um dia. Pela palavra. Na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, com a sua esposa, com seus filhos. Você tomou uma posição. Você tomou uma posição. Esses espíritos, ele quer fazer você olhar para trás e você fazer coisas que você fazia antes e que você tomou uma decisão de não fazer. Esses homens disseram assim, não, nós vamos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ouvir essas mensagens, Mombrana, e nós aceitamos sair dali. Fizeram, irmãos? Não. Como eu disse. Esses três espíritos de rãs que trabalham através da política, da religião e demoníaco, coisas que você não via, palavras que você não falava, parece que as coisas estão tomando, esse espírito de rã está operando nisso. Olha o que ele disse. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e o quê? E começa a fazer coisas que não faziam o quê? Inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir. Suas o quê? Atitudes e seu comportamento. E eles ficam o quê? Frouxos. E eles ficam frouxos. Então, por quê? Então, aquele fervor,
aquele desejo ardente, aquela paixão em conhecer a palavra, aquele clamor por elevar no espírito, tudo começa a esmorecer, e esse espírito é tão falso ungido, porque esses falsos ungidos, esse espírito enganador, que as pessoas se contentam hoje, irmãos, em uma leitura ali, né, num status, num coisa, e, como eu disse esses dias, e indo atrás, né, dessas coisas, né, religiosas aí, sabe, e poeminhas daqui, citaçõezinhas daqui e dali. Porque se ler-se a Bíblia, o profeta disse, se você lê as Escrituras superficialmente, você vai ter um entendimento. Estamos cansados de ouvir isso, não estamos? Se você lê as Escrituras superficialmente, você vai ter um entendimento superficial. Quem pode ler as Escrituras profundamente? Sem profeta. Quem? Quem, irmãos? Responda. Quem?